Hoje, em Rompendo o Silêncio, o dilema entre casamento ou a união livre vai além de escolher assinar ou não um papel. Qual é a diferença entre a união livre e o casamento? Nossos especialistas explicam. já vamos começar. Boa tarde a todas, bem-vinda a mais um programa Rompendo o Silêncio. Hoje trouxemos um assunto bem legal e atual, coisas que está acontecendo bastante na nossa sociedade hoje em dia. Falaremos sobre casamento e também sobre a união estável e a união livre, né? Tem aquelas pessoas que não estão mais priorizando o casamento formalmente, para ter ali aquele relacionamento aberto, né? Na hora que quiser sair um pouquinho, sai. E será que isso é bom, Sara? É bom para os filhos, né? É bom para o relacionamento? Será que isso de fato tem sido bom para a humanidade, né? Para o convívio entre duas pessoas, dois seres humanos, duas mentes diferentes? Continuando assim, como que será o mundo daqui talvez a alguns anos? É essa a nossa reflexão de hoje, é sobre isso que vamos falar. Temos as especialistas que têm diariamente atendido pessoas no seu consultório com problemas familiares, com problema entre o casal, né? As psicólogas, elas vão responder as perguntas que preparamos para ela e você aí de casa. Fique ligada, fica pensando qual talvez seja a sua opinião. Você pode deixar a sua opinião aí nos comentários se você quiser também participar aqui com a gente hoje. Fique ligado conosco e vamos agora à nossa primeira matéria falando um pouquinho sobre esse assunto e já voltamos. Casamento por segurança ou união livre por liberdade? Se você e seu parceiro estão pensando em levar sua relação a outro nível, mas não estão seguros qual a melhor decisão que devem tomar, falaremos de alguns estudos. Uma investigação chamada Efeito de Coabitação, do Laboratório de Neurociência Afetiva da Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos, revelou que casar é melhor porque dá estabilidade emocional, enquanto as pessoas que vivem em uma união livre parecem mais inseguras, nervosas e ansiosas em seu relacionamento. De acordo com outro estudo publicado na revista Journal of Marriage and Family, diz que o casamento oferece poucas vantagens de bem-estar em comparação com viver em uma união livre. Nesse sentido, os benefícios do casamento diminuem com o tempo, enquanto os casais não casados que vivem juntos experimentam maior felicidade e autoestima. De um modo geral, o casamento significa uma promessa de fidelidade e lealdade. A escolha entre casamento ou união livre vai moldar muito o tipo de relação e também terá diferentes efeitos legais sobre os filhos. Como essa decisão deve ser abordada? Na união livre, geralmente predomina a existência de parâmetros imprecisos. O mais comum é que o casal tenha mais expectativas do que compromissos. A união acontece e ambos estão abertos para ver o que acontece. As cobranças são acomodadas ao longo do caminho, dependendo da forma como o relacionamento flui. Segundo especialistas, os casais que vivem em união livre são menos dependentes um do outro. Os que se casam estão em terreno mais firme. Eles declararam formalmente sua vontade de cumprir alguns acordos e estão comprometidos com a estabilidade da união. Nesse sentido, o casamento o protege até certo ponto da incerteza. Porém, o que determina o sucesso de uma união de um casal não é a decisão entre casamento ou união livre, mas muitos outros fatores. Mesmo assim, o assunto teria que ser abordado antes de tomar uma decisão. A franqueza é essencial durante esse período. E estamos aqui para introduzir o assunto de hoje, né, Sara? Falando sobre união livre ou casamento. E para nos ajudar com esse tema, temos conosco através do Zoom a Sullivan Sena, que ela é terapeuta e especialista em relacionamentos. Olá, Sullivan, tudo bem? Olá, tudo ótimo, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso.
Boa tarde, Súliva. Eu já tenho uma primeira pergunta para você. Para começar, né, você poderia nos explicar para a gente, para o público, o que é uma união livre? O que eles querem dizer com esse termo? Tá, vamos lá. Bom, união livre, o termo união livre em si, ele, na verdade, surgiu no século XIX e ele está muito relacionado à questão de duas pessoas se relacionarem, um casal se relacionar, não necessariamente passando pelo crivo da instituição, da igreja ou civil, né? Então, aquela coisa da papelada, o termo união livre. Eu acredito que a pergunta de vocês é muito relacionada ao que a gente chama hoje de relacionamento aberto, certo? É isso, Seria né? isso, né? Certo, então vamos lá. Aí já a gente já está falando de um outro conceito, né? Então, o Aham. relacionamento aberto hoje, que está bem as pessoas estão aderindo muito, né? O que é o relacionamento aberto? É quando duas pessoas se unem, né? Elas têm ali um relacionamento afetivo e elas respeitam nelas aí, né? Dentro de todo o conceito delas, a necessidade de repente, estar com outras pessoas também. Então, elas têm ali acordos, alguns acordos, a gente pode aprofundar um pouco no que seriam esses acordos, mas elas acabam também não vendo nenhum problema, né? Entre aspas, eu vou explicar depois o porquê dessas aspas, em também ter relacionamentos com outras pessoas, né? Então, tem ali uma série de acordos que eles fazem e eles mantêm relações ali para além daquela relação monogâmica, né? Entre esse casal ali, independente do gênero, porque a gente encontra isso tanto em casais heterossexuais como, enfim, bissexuais, casais homossexuais, enfim, tem várias aí, várias pernas, vários braços desse tipo de relação. Ok. Uhum. E quais as diferenças entre a união livre e o casamento? E também, assim, essa união livre, tudo bem, um relacionamento aberto, mas poderia dizer também uma união estável? Alguns casais, sim, eles têm uma união estável, né? Então, tem a configuração de, por exemplo, eles se estabelecem, ele, você é o meu principal, você é o meu foco, né? Tudo passa por você, né? Eles têm ali, entre eles, esse acordo de um ser a prioridade para o outro, né? Veja. Mas dentro desse ser a prioridade um para o outro, eles estabelecem alguns acordos que permitem com que eles ali saiam e tenham outras experiências para além dessa relação, né? Então, a diferença básica, justamente, eu acredito que aí é bem assim, qual a diferença entre um relacionamento aberto, onde tem também a constituição dentro deles de um casamento, né, para um relacionamento monogâmico, né? Então, a gente pode trazer aqui essas denominações. Então, a diferença básica dessas relações é onde, num relacionamento monogâmico, o vínculo ali é entre essas duas pessoas e o acordo é justamente o acordo onde um seja prioridade para o outro e onde ambos estejam, se relacionem só entre si. Né? Então, onde não tem aí essa permissão de outras pessoas estarem ali com eles dentro desse relacionamento. E quais são os benefícios psicológicos de ter um compromisso formalizado em um casamento? Formalizado, você quer dizer assim, monogâmico, assim, uma pessoa, ou realmente formalizado no civil, Sim, é isso isso. também? Aham, sim. Aham. Tá. Bom, hoje em dia, o formalizado é importante para algumas pessoas e para outras não faz muita diferença, né? Ou seja, ter ali um casamento no papel. Agora, a diferença, os benefícios psicológicos, né, de uma pessoa que tem uma relação monogâmica, entra a questão da segurança, né? Então, aí adentrando, inclusive, dentro dessa questão da monogamia e dos relacionamentos abertos, ou mesmo da poligamia, contando um pouco dessa historinha, vamos lá. Nós, enquanto seres humanos, biologicamente, até a própria ciência já comprova isso, biologicamente nós não somos seres monogâmicos, biologicamente, tá? E aí, trazendo até um pouco de Platão, né, um grande filósofo que eu gosto muito, onde ele falava muito dos sentidos, né? Então, ele fala que a gente, o ser humano, faz parte da nossa evolução transcender, transmutar os sentidos. E aí, trazendo a relação afetiva para esse combo, quando você está diante de uma outra pessoa, você é obrigado a mergulhar profundamente nas suas sombras, nos seus medos, nos seus anseios, nas suas seguranças ou inseguranças, né? E aí, dentro disso, quando estamos diante desse outro e vemos qualquer sinal de desestabilização, de desorganização, sei lá, através de um silêncio mais prolongado, ou de repente de algum cutucão que aquele outro nos dá,
vem todos esses processos da infância que não foram resolvidos. Então, eu enxergo muito, hoje em dia, o relacionamento, não só eu, né, como muitos especialistas aí já vem estudando isso há anos, um deles, inclusive, que faz parte da minha base de estudo, que é o John Gottman, né, um dos maiores, ou não, se não o maior especialista em relacionamentos do mundo, onde a gente entende que o relacionamento afetivo, ele ajuda a ajustar todas essas emoções. Todas essas questões ali que estão desorganizadas desde a primeira infância, que nos remetem a papai, mamãe. Então, o relacionamento nos leva muitas vezes a esse ambiente familiar ali da primeira infância, né? Então, quando eu me vejo inseguro ou insegura nesse cenário, eu busco artifícios para me manter estável. E eu entendo, aí é uma visão muito minha, e não só minha também, como da Patchwork, que é uma outra metodologia que eu estudo muito. Tem um livro bacana que se chama Criando União, onde fala-se muito a respeito disso. Eu vejo, por exemplo, a questão do relacionamento aberto como um artífice para lidar um pouco com essa insegurança e com o medo da traição. Né? Então, na verdade, eu vejo o relacionamento como um todo, até respondendo já essa pergunta e abrangendo um pouco mais, eu vejo o relacionamento como um todo como uma necessidade do ser humano de encontrar essa estabilidade emocional, né? Encontrar esse núcleo familiar, encontrar esse lugar de segurança, de acolhimento, né? Então, um relacionamento estável, um relacionamento seguro, um relacionamento saudável, traz para o indivíduo que está dentro dessa relação essa base, essa estrutura, esse porto seguro, sabe? Aquele abraço, aquele aconchego, né? Que a gente fala muito. Então, uma relação estável traz isso. Né? Independente de ter ou não um papel, hoje em dia isso já não é mais algo tão grande, né? Tantas pessoas tem muita gente que não tem mais tanto essa necessidade. Ela tem mais a necessidade de se sentir estável e segura dentro daquele relacionamento. É isso. E Eu aí acho que eu você respondi. fala... Eu fui bem longe, né? Mas Não, isso está muito bem explicado. Daí você falou, né? Quais são esses benefícios e no caso da união livre, quais os benefícios psicológicos que traz para uma pessoa? Então, né, aí voltando para aquela explicação. Então, eu vejo, por exemplo, a relação livre, né, o relacionamento aberto, como um artífice para lidar com as próprias inseguranças, medos, a questão de ser traído, de ser traída, inclusive do próprio indivíduo se entender ali biologicamente, né? Então, peraí, isso aqui são só desejos, e onde que eu coloco, e por que eu tenho isso, e por aí vai. Então, os benefícios. Eu diria, na minha experiência aqui nos meus atendimentos, os benefícios, eles não se estendem muito, tá? Então, você vê esses benefícios a curto, médio prazo, mais ou menos. Por quê? Porque essa pessoa, num primeiro momento, fala, nossa, legal, né? A gente tem uma relação aqui aberta, onde a gente busca conversar o máximo possível. Só que, veja, todos nós temos medos e sombras e questões ali de insegurança profunda, né? Então, vai chegar um momento que essa insegurança ela vai ser ativada. O medo de você, de repente, perder aquele teu parceiro ou tua parceira para uma outra pessoa, isso pode vir a ser ativado. A não ser que você tenha isso muito bem trabalhado. Eu já ouvi casos de pessoas que têm isso muito bem trabalhado, mas em sua grande maioria a gente vê ali algumas questões. Então, os benefícios a médio prazo, a gente pode estipular assim, são benefícios como, eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais aberto, eu me sinto mais livre, essa questão toda do sex appeal, né, da liberdade sexual, ela se estende por um tempo um pouco maior, né? Eu já ouvi casos de casais, por exemplo, que conseguiram apimentar a própria relação num primeiro momento ali na relação sexual, por conta dessa relação um pouco mais aberta, mas veja, isso não é a regra. Tá? Eu poderia até trazer aqui para você que isso é a exceção. Na grande maioria, o que a gente vê são pessoas que ficam frustradas com o tempo, se veem o que acontece muito em relações abertas é uma necessidade de disputa, né? Então, pô, ele saiu com uma outra pessoa semana passada, eu não saí com ninguém, não, eu preciso sair, porque é uma questão que entra muito a questão do ego ali, né? Do indivíduo. Não, peraí, ele saiu com alguém lá, eu preciso sair agora também, porque a gente tem que ficar tete a tete, né? Não, como assim? Peraí, né? Então entra num lugar ali que já sai daquela base estrutural da relação para outros lugares, né? Mas, claro, foi o que eu falei para vocês lá atrás, né? Tudo depende muito dos acordos que esse casal tem. Então, o relacionamento aberto, por exemplo, tem acordos como, olha, não é permitido sair com amigos, não é permitido, sabe? Só com pessoas de aplicativo. Enfim, é um assunto longo
que em alguns minutos aqui eu não vou conseguir aprofundar, porque realmente é profundo. Trabalha ali com muitos medos e sombras dos seres humanos, porque o relacionamento afetivo, ele trabalha, ele traz, ele faz emergir tudo aquilo que eu falei lá atrás, né, da primeira infância, não, então, do lar, do pai, da ausência ou da presença excessiva de mãe e pai, do controle, enfim. Mas é basicamente isso, espero ter respondido também, né? Tô sendo prolixa nas minhas respostas, Sim, meu Deus, sim, socorro. respondeu sim. E é possível converter uma união livre em casamento? Sim, sim, é muito possível. Volto a repetir, depende muito do acordo desse casal e da vontade que ambos têm de estar juntos, né? O relacionamento afetivo, ele passa por vários estágios, né? Então, tem primeiro ali o primeiro estágio que a gente chama de eros, que é a paixão, onde eles se apaixonam, e aí a gente tem ali uma descarga absurda de cortisol, de adrenalina, hormônios estressores, justamente, né? Porque você começa a não ter mais o teu cognitivo funcionando, então você faz de tudo para aquela pessoa e tal. E aí é uma ponte, né? É tudo muito fácil quando você passa pela paixão. Dessa ponte, a gente vai para um lugar de amor, que é o amor volitivo, que é o amor que... O que é o volitivo? É a vontade. Eu tenho vontade de estar nessa relação. E aí isso exige o quê? Um esforço, né? A pessoa precisa se esforçar um pouco para estar ali. O dia a dia, é a rotina, né? Então, pô, eu quero estar com essa pessoa, é uma vontade. Eu quero acessar esse amor volitivo de profundidade, eu quero mergulhar nesse oceano. Então, quando ambos querem muito, eles saem desse amor mais fugaz, né? Desse amor aventureiro, né? Que é, inclusive na metodologia Patchwork fala-se muito do amor aventureiro, que entra muito essa coisa do relacionamento aberto, de ter outras experiências. Quando você sai desse lugar e entra em algo mais profundo, é super possível, né? Dos acordos, também do quanto cada um está disposto a abandonar esse passado, não guardar mágoas, ressentimentos, porque, como eu falei, pode vir mágoas, ressentimentos, né? Dessa outra pessoa que saiu com tantas pessoas, eu não saí com tantas assim, me deixou um pouco de lado. Gente, É são muitas, complicado. a gente encontra muitas, é um labirinto. Quando a gente fala de Aham. relacionamento aberto, a gente encontra muitas nuances e muitos labirintos, Sim. porque a mente humana, como vocês bem sabem, não é uma coisa simples, né? Sim, e nós gostaríamos de agradecer, Sulliva, pela sua participação hoje aqui com a gente. Muito Eu que clara as suas agradeço. perguntas, as suas Suas respostas e muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer, Obrigadão. esperamos lhe ver, né? Ou melhor, nos comunicarmos em um outro episódio falando de algum outro tema, está bem? Um Tá abraço. ótimo. Tchau, Até a tchau. próxima, então. Mas ainda não acabou, né, Sara? Não, Vamos não. agora falar com a nossa outra convidada que vai estar nos ajudando também, que é a Amanda Pereira Rosa, que é psicóloga, especialista em relacionamentos e sexualidade, que também vai estar nos ajudando falando sobre o relacionamento da união livre e casamento, né? Essa união livre seria a mesma coisa de uma união estável, Amanda? Essa união livre que eu vou me referir aqui agora são os casais que realmente moram juntos, mas que não assinam o papel lá do casamento. Falar um pouquinho sobre isso, porque realmente acontece muito, né? Sim, De sim. pessoas que ela tem um relacionamento, às vezes a um longo prazo, né? Já vive, tem família, tem filhos, tem vida financeira estável também, compartilhamento do casal, mas ela não é casada oficialmente, né? E o que leva o casal a decidir, eles optam em manter esse relacionamento livre, essa união livre ao se casar? Normalmente porque é um pouco mais cômodo, é mais fácil e é mais rápido. Então, atualmente as pessoas gostam de experimentar se vai dar certo, né? Então, elas gostam de testar. Então, é como aquele medo de vai que não funciona, então elas começam a fazer um teste. Outras também, porque já passaram por algumas frustrações, né? E elas querem ter certeza que conseguem viver bem juntos, saudavelmente, né? Por isso até a importância de ter essas outras frustrações passadas bem resolvidas, até para não impactar na vida do outro e no relacionamento do outro. Mas muita gente às vezes também mora junto como uma opção de um pré-casamento aí no papel também. Outras passam a vida inteira nessa modalidade porque não sentiram necessidade de casar, não sentiram necessidade de efetuar no papel o casamento em si, porque foi funcionando tão bem
que acabou ficando mesmo no morar junto, né? No estar junto e não afetar o casamento. E para um parceiro que é mais inseguro, o casamento seria a melhor solução para esse caso de insegurança? Não necessariamente, tá? Porque uma pessoa que é insegura, ela não vai se sentir confortável em nenhuma modalidade da relação, tá? Dependendo, claro, do nível dessa insegurança, porque é uma questão interna dela. Então, ela pode acabar achando problemas onde não existem, né? Sentir talvez medo de rejeição, medo de abandono, e às vezes desenvolver um ciúmes ou outros problemas, né? O que vai mais fazer a diferença é a qualidade desse relacionamento, seja morando junto ou seja num casamento. Se for uma relação saudável, bacana e legal, para essa pessoa que é insegura, eu acredito que o casamento vai fazer um pouco mais de sentido para ela. Acho que vai ser a melhor opção. Por causa dessa insegurança, ela vai ter mais certeza que o outro quer estar com ela. Mas eu faço um adendo aqui, né? Que a pessoa insegura, normalmente, ela tem uma baixa autoestima, ela tem esse medo da rejeição, do abandono, e por isso a gente até recomenda, né, que ela se cuide, que ela faça terapia, que ela se desenvolva, para até ela se tornar uma melhor parceira dentro desse relacionamento, melhor parceira para o outro, e lembrando também que excesso de insegurança não é saudável para si e nem vai fazer bem para o relacionamento. Ok. E Amanda, e no caso de casais que escolhem a união livre, elas são pessoas que tendem a não ser sérias nos relacionamentos? Sinceramente, tá? Porque às vezes tem casais que se casam no papel e não levam o relacionamento a sério também. Então, acho que é tudo uma conduta conjunta das duas pessoas que estão envolvidas ou, né, de quem a pessoa escolheu estar do lado. Tudo vai depender da qualidade dessa relação. Então, se existe comunicação, prioridade, uma conexão bacana, os valores ali estão alinhados, os limites foram bem estabelecidos, essa união livre vai funcionar, assim como o casamento também. Mas muitos também veem, como eu falei, que essa união livre, esse morar junto, bem que está funcionando e decidem se casar. Beleza, a gente está dando muito certo, está funcionando muito bem. Vamos então aqui passar para o papel o nosso casamento? Vamos nos unir de fato, né? Mais do que só morar junto, vamos colocar o nome um do outro, etc e tal. Então, quanto mais certeza esse casal vai tendo um do outro, de acordo com a convivência e certeza, eu acho que mais longe eles tendem a ir. Você acredita que hoje em dia esses relacionamentos está sendo mais comum de o casal querer morar junto primeiro antes de casar, né? Para ver se vai dar certo, para ver se realmente tem afinidade? Sim, hoje é bem mais comum, tanto é que o índice de casamentos, né, no papel, que nem a gente fala, diminuiu bastante. As pessoas hoje em dia elas estão morando juntos, fazendo união estável e deixando o casamento um pouco para depois, assim, né? Então, sim, é algo bem da atualidade isso. E agora vamos dar uma pausa rapidinho para ir para uma matéria e logo voltamos com você, tá bem, Amanda? Certo. Casar não é o fim de uma estrada, mas mais uma etapa na história do casal. Como conseguir que seu casamento não apenas dure muito, mas também seja feliz? Essas são algumas chaves para alcançá-lo. Perdoe. Não deixe que aborrecimentos ou discussões tomem conta do seu espaço-tempo. Perdoar além do ego e das próprias percepções é dar amor verdadeiro e entender que somos todos humanos e, portanto, imperfeitos. Pense que no dia que errar, também vai querer ser perdoado. O senso de humor é o melhor remédio contra o mau humor. Aceite. Embora as pessoas mudem com o tempo e experiência, tais mudanças acontecem de forma positiva somente quando são motivadas pelo seu próprio desejo. Lembre-se de que a pessoa por quem você se apaixonou era muito parecida com a pessoa ao seu lado, e que aquelas coisas que o incomodam, em algum momento, o fizeram adorá-la. Não exija que alguém mude, aceite-o e ame-o assim como é. Surpreenda! A rotina pode ser a principal causa da deterioração e eventual fim de um casamento. Um presente dado sem motivo, um bilhete com amor colocado na carteira, ou um convite para ver o último filme de seu diretor favorito
São todos pequenos detalhes que dizem claramente: eu te amo e me preocupo com você. Seja independente. Passar um tempo a dois é importante, mas o desaparecimento das individualidades é contraprodutivo. Deixe seu parceiro viver seu sonho e o apoie. A única forma de um casal ser feliz é se os dois indivíduos que o compõem o forem. Respeite. Seu parceiro está em sua vida para melhorá-la, não para fazê-la de sua própria vida ou se tornar sua propriedade. Se você espera respeito, também deve concedê-lo. Se ame. A frase "você não pode amar o outro até amar a si mesmo" é completamente verdadeira. Sua felicidade não pode depender de ninguém além de você mesmo. Trabalhe em equipe. Manter um casamento longo e feliz exige trabalho de ambos os lados, mas não precisa necessariamente ser algo complexo. Já voltamos da nossa matéria e para dar continuidade, a Amanda ainda está aqui com a gente e eu tenho mais uma pergunta. Amanda, você nos escuta? Sim, escuto. Ok. Amanda, você acredita que um casal possa chegar a uma decisão sobre manter uma união livre ou casar se eles discordam um do outro? Primeiro de tudo, um casal ele não chega a lugar nenhum sem diálogo e sem uma boa comunicação, tá? Independente da modalidade da relação deles, se eles moram juntos, sem casar ou casados, eles precisam buscar se entender. Então, é importante frisar que as pessoas elas são diferentes, que elas têm opiniões diferentes e que tá tudo bem, né? Ninguém precisa ser igual. Um casal, eles não devem se tratar como rivais, nem como inimigos, né? Então, o que eu vejo muitas vezes são casais entrando numa disputa de quem tá certo, quem tá errado, jogando, apontando o dedo um pro outro, e isso é o que mais destrói qualquer tipo de relacionamento. Então, as conversas difíceis existem em relacionamentos duradouros. Então, precisam se ver como parceiros, como amigos, como, né, pessoas fiéis que estão ali buscando uma solução e não mais problemas. E uma coisa bem importante também é saber ouvir, né? Sem só ficar falando, julgando o outro. Eu acho que já é uma boa solução aí para esse tipo de problema. De fato, nenhuma amizade ela dura muito tempo se a pessoa discorda uma da outra, né? Quanto mais um relacionamento. Exatamente. Né? E aí, quando se trata como rival ali, de quem está disputando, quem está certo, quem está errado, realmente não vai funcionar e o relacionamento ele só vai indo ladeira abaixo, né? Sim. E como a união livre ou o casamento podem afetar a saúde emocional e o bem-estar dos envolvidos? Tudo vai depender, assim, da qualidade desse relacionamento. Independente se é união livre, se é casamento, vai depender dessas duas pessoas que estão envolvidas aí, se existe uma boa conexão, né? Se existe uma parceria, o amor também, que é importante, mas que sozinho não se sustenta. Então, tendo isso, a pessoa vai se sentir feliz, o casal vai se sentir feliz, vão se sentir satisfeitos um com o outro, vai trazer paz, vai ter vontade de ter novos planos, novas metas, novos sonhos. Mas, se isso não existe, a relação ela vai falindo pouco a pouco e trazendo ansiedade, medo e até depressão e outros problemas mais graves. E os principais desafios emocionais enfrentados pelos casais em união livre e casamento? Ou em Eu casamento? acredito que seja lidar com as diferenças, né? Porque hoje em dia as pessoas elas buscam espelhos delas mesmas que tenham as mesmas opiniões. E como eu já disse, ninguém é igual a ninguém. É importante saber lidar com as opiniões diferentes, que é uma das coisas que eu acho que mais geram atrito hoje em dia nos casamentos, né? E opinião diferente, isso faz parte. É importante saber respeitar o outro, né? Sem apontar o dedo, saber conversar sem julgamento, não só falar, saber ouvir. Essa capacidade para resolver problemas é uma das coisas que mais fortalece um relacionamento. E quando isso não existe, muitos acabam desistindo do relacionamento por não saber resolver isso e lidar com essa situação.
Então, eu vejo que os casais, eles se tornam muito mais fortes conforme eles enfrentam e resolvem desafios juntos. E pelo fato, às vezes, deles não terem aquilo, né? O compromisso firmado, talvez, no papel. Não vou, como fugiu a palavra em português, não vou me incomodar com isso, não. Ela nem é minha Não, esposa, ou ele nem é meu marido, né? só foi um Exatamente. teste mesmo para ver se dava certo. Não deu certo, eu vou pular para outra, vou partir para outra, vou partir para a Exatamente. Por próxima. isso que eu acho importante avaliar a conduta, né? Porque uma pessoa que é assim, talvez no casamento, ela também vai falhar em alguns pontos, tá? Então, acho bem importante não ser superficial, sabe? Levar a sério aquela relação, independente do status que esteja ali. E às vezes, sim, muitas pessoas usam essas justificativas de, nem é meu marido, nem é minha mulher, para simplesmente não levar tão sério a relação. Por isso que é importante escolher bem aquela parceira e aquele parceiro que está do nosso lado, né? Que a gente quer estar ali 100% inteiro, para se a pessoa que está morando, o casal que está morando junto, de repente, firmar esse compromisso aí com o casamento, e eu acredito que para firmar esse casamento só tem que ser uma coisa 100% certeza e que realmente sinta que o outro está inteiro na relação. Se ele não está inteiro nem no namoro, nem morando junto, ele não vai estar inteiro no casamento. O casamento ele não vai ser a salvação, entende? Por isso que é importante ter certeza de quem que está aí compartilhando a vida. Gostaríamos de agradecer a sua participação. Com certeza foi de grande valia para quem está aí assistindo. Vai abrir bastante a visão sobre esse tema, né? Muito obrigada e esperamos nos ver, né, em uma outra oportunidade. Obrigada. Tchau. E para finalizar com a gente aqui o tema de hoje, temos conosco também pelo Zoom a Maria Fernanda Moura, psicóloga clínica. Boa tarde, seja bem-vinda ao Rompendo o Silêncio. Oi, meninas, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, sim. Obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. É um prazer. E já temos uma pergunta aqui para você. Quais as implicações psicológicas de se criar uma família em uma união livre versus casamento? Ótimo. Então, olha só, retratando aqui união livre como aquelas pessoas que escolhem não formalizar em cartório de maneira civil o casamento, ou seja, pessoas que moram junto na mesma casa e esse é um combinado que elas têm, não tem nenhuma institucionalização dessa relação. Pensando em implicações psicológicas para o casal e para a família, eu não vejo grandes diferenças assim. Mais importante do que você entender qual é a formalização de um contrato ou não daquela relação, é você saber a qualidade daquela relação. Nós temos famílias disfuncionais em casamentos tradicionais, né, que passam ali pela escritura, e nós temos famílias disfuncionais numa união livre também. Agora, uma grande diferença que eu vejo é que na união livre, o senso de pertencimento, ele pode ser um pouco menor do que no casamento. Então, na união livre é muito mais fácil você poder se irritar com alguma situação ou você não saber lidar com uma frustração e você pegar suas coisas e ir embora. Mas isso não é uma regra, é só uma tendência que pode vir a acontecer. Então, pensando em implicações psicológicas sérias e relevantes, mais importante do que a formalização de um contrato é aquele casal ou aquela família nutrirem, manterem e se fortalecerem na construção de uma relação saudável e de qualidade para todo mundo. Entendemos. Maria, quais são os impactos psicológicos do divórcio em um casal em comparação com um término de uma união livre? Gente, separação dói em qualquer ser humano, em qualquer contrato. Separação é uma coisa que dói muito, por quê? Você não simplesmente pega suas coisas, vai embora e pronto, agora eu sou solteira ou sou divorciada, né? A separação é a pessoa ter que se reestruturar na vida inteira. Então, uma pessoa que está numa união livre, uma mulher que está numa união livre, uma mulher que está num casamento institucionalizado, ela vai sofrer impactos psicológicos daquela separação, daquele divórcio, em qualquer situação. É muito ruim a gente divorciar.
né? A gente tem que passar por uma reestruturação de quem se é, uma reestruturação de objetivos da vida, uma reestruturação de rotina, uma reestruturação de tudo. O que que acontece? No casamento formalizado, aquele que você realmente casa ali no civil, você tem alguns direitos garantidos que diminuem a burocracia desse processo em termos de dor de cabeça, tá? Mas dor de cabeça de papelada você vai ter na união estável também, porque ah, você tem benefícios, né, naquela relação diante da lei também. A lei hoje, ela traz benefícios para quem também está na união livre. Então, assim, término vai doer em qualquer situação. A pessoa vai ter que se refazer em qualquer situação. A questão é, na união livre, você tem um acesso mais fácil para poder sair daquela relação, mas ainda assim você vai passar por uma burocratização do término. Ficou claro que eu respondi? Sim, Ficou sim. E você explicando, é bem semelhante um casamento à união livre, né? Porque o casamento Exato. formalizado também, o casamento livre, ou melhor, a união livre tem os mesmos, quase os mesmos direitos, né? E em relação aos Exatamente. filhos, né? Às vezes acontece de uma pessoa que é casada formalmente ter um divórcio ali e os filhos sofrem com isso. A mesma coisa para a união livre? Gente, sofre demais, sofre demais. É a quebra de uma família. Independente se pai e mãe assinou um papel ou não, é o rompimento de uma família, sabe? Então, a maneira com a qual esse divórcio vai ser conduzido diz muito dos impactos que essas crianças vão ter. Existem também maneiras da gente divorciar. Imagina uma família em que o divórcio é feito com alienação parental, ou seja, a mãe está falando mal do pai para aquela criança, o pai está falando mal da mãe para aquela criança, um dificulta o acesso do filho ao outro. É claro que essa criança vai ter ali muita confusão, ela vai ter níveis de ansiedade altos, ela vai passar por momentos difíceis, né? Já é difícil em si ver aquela família. Se for uma família saudável, tá? Se já for uma relação disfuncional, às vezes é até melhor mesmo. Mas se for uma relação que os pais brigam toda hora na frente das crianças, já não tem uma harmonia gostosa, não é uma relação saudável, às vezes para a criança ela vai até aliviar, porque agora os pais em casas separadas, eles estão mais felizes, mais saudáveis, né? Mas enfim, voltando aqui. A maneira com que esse divórcio é conduzido diz muito dos impactos. Então, se a gente fizer um divórcio, uma família faz um divórcio, em que isso é conversado com a criança, em que isso é explicado para a criança, existem regras e combinados amigáveis de acesso a essa criança. Os pais não fazem a cabeça falando mal um do outro para aquela criança. Então, os impactos emocionais vão ser menores se a gente comparar com aquela outra família na primeira situação. Então, falando de pessoas, gente, é muito mais importante olhar para a qualidade das relações e a configuração dessas relações do que, de fato, se existe ali um termo assinado para aquela relação acontecer ou não. Porque a gente vai ter casos funcionais e disfuncionais em ambas as situações. O que a gente vê hoje em dia é que a união livre, às vezes, ela se torna uma opção, às vezes não, né? Ela se tornou uma opção mais eleita, mais escolhida, porque as pessoas hoje, como a Amanda bem pontuou, elas querem testar aquela relação para poder ver se dá certo. É como se antigamente não tinha test drive, né? Você casava e você conhecia, inclusive você casava para depois conhecer a pessoa. Hoje em dia, o namoro, graças a Deus, ele tem feito o papel dele, que é você conhece a pessoa. Você namora aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tem casais que 10, já acho demais. Mas enfim, opinião aqui. Então, no namoro, você tem a oportunidade de conhecer aquela pessoa, para ver se vocês têm valores parecidos, objetivos parecidos. Vocês não têm que ser iguais, vocês podem discordar em algumas coisas, mas em valores não. E aí você escolhe se você vai querer, perdão, se casar com aquela pessoa. Então, tem gente que está pulando a fase do namoro, vai muito rápido, perdão, tô tendo uma obra aqui. Vai muito rápido para a fase da união livre para poder testar aquele relacionamento. E no meu ponto de vista, às vezes as pessoas podem acabar se perdendo aqui, tá? Não tô falando da regra, não. Tem muitos casais que vivem união livre, dão super certo e amém, é assim que eles gostam. Mas eu vejo, às vezes, que nessa história de você testar para ver se a relação dá certo, você não vai com total compromisso, você não vai com total entrega. É como se fosse assim, vou testar, ai,
não sei lidar com a frustração que o fulano me deu, então pego minhas coisas e vou embora. Casamento, você não pega suas coisas e vai embora. Você tem que abrir o processo de divórcio para você pegar suas coisas e ir embora. Entendeu? Nossa, eu acho que eu falei muito nessa resposta, mas Não, você já foi- respondeu a claro minha aqui. próxima, não tem problema. Foi Qual bem seria a sua explicado, próxima? né? E é o que a gente vê o que está acontecendo hoje em dia, é as pessoas querendo isso, ir meio sem compromisso, fazer uma tentativa ali, se não der certo, cada um para o seu lado. E aí a gente vê Exato. também os resultados disso de pessoas que não estão mais querendo construir famílias ou oficializar casamentos, porque já teve alguns relacionamentos errados. Você trouxe um ponto tão importante. Como é que eu vejo isso, da questão das pessoas hoje não escolherem ter famílias mais? Isso aqui dava uma discussão de horas, mas eu vou tentar trazer pontos importantes. Primeira coisa, as pessoas estão hiper exigentes hoje em dia. Então, se o outro não for exatamente como eu quero, da forma que eu acho que é o melhor, eu não sei lidar com ela. As pessoas não estão resistentes a frustrações. Então, se eu me sinto frustrada na relação, o fulano é um tóxico e eu vou embora. Então, é claro que existem relacionamentos adoecidos. E nós, enquanto terapeutas, lutamos muito na conscientização disso, né? O que é o relacionamento saudável, o que é o relacionamento tóxico. Mas a gente encontra hoje em dia, tanto homens quanto mulheres, que às vezes não sabem lidar com a frustração que vai acontecer na relação mesmo. Chegam pessoas muito com crenças em relação ao amor muito romantizadas, de uma espontaneidade, de um amor incondicional. Não um amor real do dia a dia ali, que vai ter chateação, que vai ter frustração. É importante a gente saber até que ponto uma relação é saudável ou é tóxica, ou é abusiva, né? Mas existe um limiar grande aí de diferença entre isso. Então, eu tô querendo dizer que tem muitas pessoas que estão literalmente, às vezes, até com preguiça mesmo, assim, não querem uma relação porque não querem a parte burocrática da relação, que é o compromisso, que é a entrega, que é a renúncia, que é o ceder, que é aquela parte burocrática mesmo, do fazer a relação dar certo. Muitas pessoas vêm, elas se encontram numa união, ai, não tá dando tão certo, eu já quero sair. Mas peraí, a gente consegue reverter algumas coisas aqui. A gente consegue trabalhar alguns conceitos para essa relação melhorar, né? Agora, existem relações que não, realmente ali o término às vezes é a melhor opção. Mas entende onde eu estou querendo chegar? Essa hiperexigência do outro ser exatamente como você é, o que você gostaria que fosse, está fazendo com que as pessoas escolham viver sozinhas. Porque a si mesmas, elas entendem que elas conseguem controlar, elas conseguem manejar, elas fazem o que elas querem. Agora, o outro é difícil negociar, é difícil ter paciência, é difícil fazer combinados. E nesse é difícil, é difícil, é difícil, melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Entende? Então, existem casos e casos, mas falando de uma tendência que a gente vê hoje em dia, o Bauman traz muito sobre isso. O nível de exigência das pessoas está tão grande que está difícil enxergar o outro como ele é. E eu não quero enxergar o outro como ele é, eu prefiro ficar sozinha. E assim a gente tem tido, então, menos casamentos, nem questão de casamento, menos construção de família. Muitas pacientes minhas, inclusive mulheres, vou trazer um assunto super polêmico aqui, nem deveria, mas sobre a questão de ser mãe. Hoje em dia, parece que a dificuldade na maternidade é um assunto maior do que o prazer da maternidade. Então, parece que tudo hoje está difícil. Ter uma família é difícil, ser mãe é difícil, ser pai é difícil, trabalhar é difícil. Parece que está tudo muito difícil para as pessoas. E eu falo que renderia horas de assunto, porque tem muita implicância da tecnologia nisso também, né? O quanto que a tecnologia facilita a nossa vida e quando a gente se depara com algo que a gente tem que construir, a gente tem que fortalecer, a gente tem que ter renúncia, tem que ter um trabalho, não quero não. E assim, a gente vai vendo essa tendência como um caso do relacionamento, dos relacionamentos, né? De hoje em dia. Sim, dá trabalho para você ter um relacionamento saudável, você tem que se conhecer, você tem que conhecer a outra pessoa, sacrificar aceitar diariamente. Sim. Maria Fernanda, gostaríamos de agradecer pela sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigada, gente. Também. Adoro falar, pode me chamar várias vezes, tá? Foi um bate-papo bem gostoso e ainda ficou assuntos para uma próxima ocasião, né? Sim, com certeza.
Ficou. Obrigada Então pelo tenha um convite, excelente gente. dia, tá? Sucesso pra você. Até a próxima, então. Obrigada, vocês também. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E vamos agora assistir um testemunho e já voltamos com o nosso momento Rompendo o Silêncio. Meu nome é Luciana de Jesus Silva, tenho 43 anos e vim de um lar destruído. Eu e minha mãe, a gente brigava muito. E devido a ela sempre me falar que quando eu estava no ventre dela, ela queria me matar, que não era para eu ter nascido. Então, quando eu tinha 12 anos, ela já havia se separado do meu pai e ele aos domingos ia buscar a gente. Então, quando ele chegou lá, ela não queria deixar ele levar a gente e acabou chamando a polícia. Então, quando a polícia veio para levar ele, eu comecei a chorar muito e chamar meu pai, e aí ela me revelou que ele não era meu pai. Quando teve socorrido, para mim, acabou o meu chão, né? Porque eu achava que ele era meu pai, eu era muito apegada a ele me ensinou muitas coisas. E aí nasceu aquele ódio, e aí foi quando eu comecei a achar que eu tinha que fazer de tudo para poder punir ela e fazer ela sofrer. Conheci um rapaz quando eu tinha 16 anos, e ele tinha o dobro da minha idade. E aí, para mim, era a solução da minha vida, né? Que eu ia conviver com ele, e ele ia me tirar de casa, e eu ia conseguir ficar longe da minha mãe. E aí, naquele momento, eu me apaixonei por ele. Então, como eu tinha nessa parte minha que eu tinha essa carência, eu me apeguei a ele e falei, ele vai ser meu de qualquer jeito. Então, eu fiz de tudo para seduzir ele até conseguir ficar com ele. Tinha esse conflito, eu não sabia se eu gostava, se eu queria que ele fosse meu pai, mas eu queria ele de qualquer maneira. E ele ficava comigo, mas ele também tinha outros relacionamentos. Então, quando eu descobria algo, a gente brigava muito, a gente se agredia fisicamente e verbalmente também. Eu não gostava da Igreja Universal e muito menos do bispo. Então, eu achava que tudo de pior que acontecesse com ele ia ser muito bom. Né? Então, para mim era um ladrão, que ele sempre estava roubando as pessoas. E quando ele foi preso, eu ri muito e ainda zombei muito da minha mãe, né? Então, minha mãe, ela já vinha frequentando a Igreja Universal, foi transformada, né? E aí, mesmo vendo aquela mudança, para mim era tudo, uma hora ia passar e ela ia voltar a ser o que ela era antes, porque ela fumava muito, ela bebia muito, ela saía nas noitadas, deixava a gente sozinha em casa. Para mim, era só um momento, que aquilo ali um dia ia passar, que ela só estava indo, mas ela ia voltar a fazer o que ela fazia antes, né? E aí, ela começou a lutar pela família dela, e até que ela me fez esse convite e eu aceitei um dia. Então, eu cheguei na igreja e já estava cheio quando eu cheguei. Só que aquela noite a pregação foi tão forte que me tocou tanto que eu falei, hoje vai ser o dia da minha entrega. E aí foi o momento que ele falou, se você quiser ficar de pé, de joelho, para se entregar para Deus, que hoje pode ser seu último dia. Então, eu fiquei de joelho. E aí, na hora que eu comecei a orar, foi quando o teto caiu. E aí, eu dei uma desmaiada. E aí eu voltei ao normal e já estava com o joelho machucado, a cabeça sangrando, mas daí eu consegui tirar minha mãe de lá e fui correndo lá para cima e consegui salvar minha irmã e ainda consegui salvar várias pessoas antes de chegar os bombeiros. Eu vi, aquele dia eu nasci de novo, né? Deus, ele, com a misericórdia dele, ele me salvou, porque dali começou a nascer uma nova Luciana. Porque depois que eu consegui ajudar as pessoas, eu vi que era aquilo que Deus queria de mim. Então, foi a melhor escolha que eu fiz. E aí, depois de 2 semanas, esse meu namorado me procurou e eu chorei muito e disse para ele que eu não queria mais ele. Ou ele casaria comigo, ou eu iria terminar com ele porque eu não queria mais fazer nada de errado. E assim eu já vi uma transformação e eu já vi uma mudança dentro de mim, eu já vi que eu não era mais nervosa, já não tinha mais raiva da minha mãe, e eu fui mexer na minha bolsa e o maço de cigarro tava lá dentro e eu peguei, minha mãe falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou jogar fora, eu já peguei o nojo do vício, então eu vi que eu já estava diferente. E aí eu comecei a buscar, comecei a evangelizar, comecei a me dar, e aí num domingo, quando eu recebi o Espírito Santo, eu não tive mais necessidade de nada, de ter abraços, beijos, um pai para chamar de pai o tempo inteiro, para me abraçar, um relacionamento. Essa necessidade toda foi suprida, o ódio foi tirado. Então hoje, se eu estou sozinha, para mim, eu não tenho necessidade de nada. É eu e Deus e Ele me supre em tudo. Deus me deu força, me dá direção, me dá sabedoria, me dirige em tudo. Hoje
Eu sou a mulher mais feliz do mundo porque tudo que eu tenho é o Espírito Santo dentro de mim, é meu guia, é meu tudo. Encontrei o melhor pai do mundo. Assim, Deus é tudo pra mim, Ele é a razão do meu viver e eu não vivo sem Ele. Posso perder tudo, mas Ele é a coisa mais importante que eu tenho. Hoje a gente é amiga, eu ligo pra ela o tempo inteiro, ela fala comigo, eu falo com ela, eu cuido dela, ela cuida de mim. Tudo isso aconteceu na Igreja Universal, que eu jamais imaginaria que eu estaria hoje nela, né? E aí essa mudança total e completa aconteceu na Igreja Universal. Justamente na Igreja Universal eu sou obreira há 23 anos, na Catedral, onde foi o nosso recomeço, onde teve a igreja que caiu e lá foi o nosso recomeço em Osasco. E estou lá servindo a Deus e dando toda a minha vida pelas almas. O Espírito Santo, ele é tudo para mim. Ele é a minha direção, a minha guia, ele é meu melhor amigo, ele é meu companheiro, ele é o pai que eu não tive, né? E é com ele que eu quero seguir até o fim da minha vida. E aqui chegamos ao fim, né, do programa de hoje, que tratamos sobre esse assunto de união livre e casamento, e também uma união estável, né, que é aquelas pessoas que formalizam e aquelas que não formalizam um casamento, como também aquelas pessoas que deixam o relacionamento aberto para ter oportunidades também com outras pessoas. Infelizmente, é algo bem comum que está acontecendo hoje em dia, pessoas que estão tratando o casamento, né, o relacionamento de qualquer forma e até mesmo com aquela porta aberta para poder ir e voltar no momento que quiser. E eu sei que tem muitas pessoas também que já se frustraram muito com o relacionamento e optam por essa opção, né? De não ter esse compromisso, essa responsabilidade de estar junto com uma pessoa e construir uma família, né? A palavra de Deus fala, o Senhor Jesus, né, fala que criou a mulher para estar com o homem, né? Ou seja, para fazer um casal ali. Mas hoje em dia as pessoas não estão dando a mínima para isso, sabemos disso, e o resultado está aí, né? Famílias destruídas, filhos traumatizados porque os pais estiverem em separações conflitosas, e tá esse caos todos, né, Sara? Sim, o mundo tá um caos, né? Porque, como você falou, não deram ouvido, não estão dando importância para o que o Senhor Jesus fez desde o princípio, que fez o homem e depois fez a mulher para ser sua companheira. Então, com certeza, argumentos, discórdias, assim, opiniões, vai surgir no dia a dia quando você tem um relacionamento, né, Cíntia? Seja um relacionamento de marido e mulher, seja no relacionamento de uma amizade. São duas cabeças diferentes, duas cabeças, dois mundos. E ainda junta aquelas coisas que vieram da infância, como as especialistas também mencionaram. Mas, no nosso ponto de vista, não tem como assim você abandonar uma pessoa que você talvez escolheu, teve um tempinho ali para poder conhecer ela, e você abandona por qualquer coisa, ou uma situação que aconteceu, você simplesmente esquece da palavra que honrou com aquela pessoa no início, e assim, parte para uma outra, mas será que aquela outra vai dar certo? E fica aí, né, tratando dessa forma, e acaba que o tempo passa e a gente vê, né, pessoas querendo voltar ao passado para poder fazer as coisas certas, né, e já não tem mais oportunidade, às vezes já está só ou não encontrou ainda uma pessoa e está fechada, né, para outros relacionamentos também, porque não deu a mínima quando teve a oportunidade, né, Sara? Sim. E agora a gente gostaria de orar por você, você que está aí, está assistindo essa programação e está passando por um problema de relacionamento, seja ele relacionamento conjugal, relacionamento entre homem e uma mulher, como também um relacionamento de amizade, né? Pessoas que também perderam confiança, que foram traídas, né? E você que está aí a ponto de um divórcio, você que é casada, mas já não aguenta mais porque há tantos problemas em sua casa. Então, gostaríamos de orar por você e determinar que a bênção de Deus ela chegue até você através dessa oração. Então, feche os olhos e orem conosco.
Senhor Jesus, sabemos, meu Pai, que o mundo hoje em dia está um caos, meu Deus. E quando se fala de relacionamento, de casamento, meu Pai, da união, meu Deus, sabemos que as pessoas não estão dando valor a isso, Senhor. E existem pessoas, meu Deus, que deram tão pouco valor, meu Pai, que destruíram, meu Deus, as suas vidas sentimentais, meu Pai, com relacionamentos tóxicos, relacionamentos errados, Senhor. E de repente, até através desses relacionamentos, eles tiveram filhos, meu Pai, que são aqueles que sofrem também, meu Deus, diante dessa confusão que vem acontecendo hoje em dia, meu Deus. E eu sei que existem pessoas que estão conosco e estão agora orando, meu Pai, porque elas creem que lá no fundo, meu Pai, de todos aqueles problemas que elas estão vivendo, elas creem que existe uma solução. E a única solução para todos esses problemas é o Senhor, meu Pai. E nós também cremos nisso, meu Deus. E eu te peço que o teu poder, meu Deus, o teu Espírito visite agora, meu Deus, esses lares, meu Deus, que estão destruídos, meu Pai. Esses lares, meu Pai, que foram destruídos com divórcios, traições, meu Pai, brigas, meu Deus. Que o Senhor venha agora, meu Pai, transformar, porque o Senhor tem o poder de transformar tudo, meu Pai. Que o Senhor transforme essa casa, meu Deus, esse relacionamento, meu Pai. Que o Senhor venha transformar, meu Deus, a mente dessas pessoas, meu Deus, que não estão sabendo conduzir, meu Deus, de maneira certa os seus relacionamentos, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, visitar esses filhos, meu Deus, que estão no meio, meu Deus, dessa briga, dessa confusão dentro de casa, meu Pai. Que o Senhor venha tirar deles, meu Deus, todo trauma, Senhor, todo medo, meu Pai, porque dali sabemos que o diabo, ele quer atuar, meu Deus, naquela infância, para que o futuro, meu Deus, dessas crianças, meu Deus, também venha a ser igual aos seus pais. Mas agora, em o nome do Senhor Jesus, eu repreendo, meu Pai, que o mal, ele venha agir na vida dessas pessoas, que nesse exato momento o teu poder chegue, meu Pai, e venha, meu Deus, fazer essa transformação, meu Deus, nessas vidas, Senhor. Seja também aquelas pessoas, meu Deus, que estão decepcionadas, meu Pai, com uma amizade, meu Deus, que de repente foi ali traída por algum motivo, que o Senhor venha restaurar também, meu Pai. Restaura o amor, meu Deus, dentro de cada uma dessas pessoas, meu Deus. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, e te entrego a vida de cada uma dessas pessoas. Amém. E aqui chegamos ao fim desse programa de hoje, que realmente foi muito proveitoso, né, Sara? Foi muito proveitoso. E estamos aqui na nossa igreja, né? E queremos convidar todos vocês para estar conosco também neste domingo, nos horários às 9 da manhã, 9h30, como também às 10. E temos idiomas inglês, português e espanhol. Você que de repente está aí e está precisando sim dessa luz para a sua vida conjugal, para o seu relacionamento. E a luz de tudo é o Senhor Jesus, né? Ele é o sentido da vida. Ele é a palavra, ele é o verbo é que dá o sentido a uma frase. E o nosso Deus é o sentido das nossas vidas, né? Independente da sua situação nesse instante, do relacionamento que talvez você esteja sozinha buscando alguém para lhe fazer companhia, ou talvez você já esteja num relacionamento que não esteja lhe fazendo nada bem. Então, pois você venha conhecer o nosso Deus, venha dar uma oportunidade para ele se tornar o sentido da sua vida, e com ele na sua vida, tudo à sua volta vai fazer sentido. Desde você sozinha, desde você com alguém, você estando bem, conhecendo o nosso Deus, tudo à sua volta estará bem. É isso mesmo. E ficamos aqui na 2420 Dufferin Street. Dufferin Street, aqui em New York, essa é a nossa sede nacional, mas temos outras igrejas aqui no Canadá, você pode encontrar o endereço delas, né, em outras cidades, no nosso website, também tem um telefone aí na sua tela se você quer chamar para poder saber, você fala onde você está e a atendente vai falar para você a locação mais próxima que fica para você. E as nossas igrejas, a maioria delas são em português, em inglês, em espanhol e em francês também no estado do Quebec. Esperamos vocês e até mais. Até a próxima, então. Fiquem com Deus.